A ansiedade é uma emoção e, como todas as emoções, ela vai aparecer no seu dia a dia, vai aparecer na sua vida em algumas situações mais necessárias. As emoções, elas têm uma função, elas cumprem um papel e a ansiedade não é diferente, né? Então, toda vez que eu tenho uma situação onde eu, entre aspas, saio do que nós chamamos de zona de conforto, é natural que eu, de alguma forma, experimente a ansiedade. Então, é uma emoção, não dá pra dizer que ela é boa nem que ela é ruim. A ansiedade, ela antecipa situações de risco e ela te coloca numa condição mais preparada para situações difíceis. Então, é a ansiedade que te faz, por exemplo, parar e fazer conta no final do mês para ver quanto vai sobrar de dinheiro. É a ansiedade que faz você, por exemplo, na hora de fazer uma mala para viajar, procurar na internet a previsão do tempo para saber como é que vai estar a temperatura naquele lugar. É a ansiedade que te faz, por exemplo, ir no mercado no final de semana para preparar o lanche, a comida, as refeições para a semana toda, porque a ansiedade, ela antecipa os perigos e os problemas, né? Então, a gente diz que todos nós aqui experimentamos ansiedade, a gente já falou um pouco sobre isso nos outros encontros, e a ideia hoje é, além de explicar de maneira mais específica um pouquinho, trazer dicas práticas de como aplicar no nosso dia a dia. Uma coisa importante de falar sobre a ansiedade é que a gente, via de regra, experimenta ela quando alguma coisa sai um pouquinho do nosso padrão, assim, né? A gente costuma dizer que a ansiedade, ela tá ligada a dois fenômenos, que é o hiperdimensionamento e a antecipação de situações. Então, via de regra, quando as coisas estão dentro do que você planejou, quando você faz o seu dia de trabalho dentro do que você tem como roteiro, né? Então, tô aqui no escritório agora, que do meu ladinho tem uma lista de tarefas do dia, assim. Se isso segue um padrão comum, possivelmente eu não tenha picos de ansiedade. O fato é que, via de regra, não importa o nosso trabalho, nós somos pagos para resolver problemas. Então a gente se depara com situações que nos esticam de uma forma ou outra quase que todo o tempo, assim, né? Eu já devo ter comentado com vocês, mas tem um conceito bem interessante que a gente aprende na escola, no ensino médio, na aula de física, que é o conceito da resiliência. Quando você pega uma mola e estica ela, na hora que você solta, ela volta para a condição original. Esse fenômeno, ele é nomeado como resiliência. Eu me lembro até hoje do conceito, na aula o professor falava que resiliência é a capacidade de um corpo de manter a sua condição original, mesmo quando passa por algum impacto. E aí, essa capacidade de voltar para a condição original foi adaptada para as capacidades humanas, no sentido de ser resiliente, aquela pessoa que consegue se manter dentro do seu planejamento, manter uma condição de humor, uma condição de estabilidade emocional, mesmo quando as coisas saem do planejado. É super importante que eu entenda que, obviamente, quanto menos ansiogênico for o ambiente em que eu trabalho, melhor. Mas a gente precisa entender e deixar muito claro aqui que a ansiedade não é um fenômeno inerente ao trabalho. Tipo, nós somos pagos para lidar com situações que dão errado. Assim, né? Se tudo corresse bem, se tudo seguisse um protocolo de o cliente pede, espera no prazo, não tem retrabalho, não tem manutenção, não tem serviço de correção, não tem nada disso, não precisaria da gente, né? A pessoa venderia e depois seguiria, independente de qual seja o serviço ou produto, seguiria tudo tranquilo. Então, ao mesmo tempo que eu estou dizendo que a ansiedade, ela pode nos causar alguns danos, eu estou afirmando para vocês que ela é inevitável. É por isso que esse autor, o professor Alexandre Coimbra, ele fala que toda ansiedade merece um abraço, no sentido de abraçar a ansiedade, entender que ela é uma condição natural, que vai acometer a todos nós, e que quanto mais eu souber lidar com ela, mais fácil tendem a ser as coisas. Então, esse é o mote principal, o caminho do nosso papo de hoje, né? Então, a expressão da ansiedade, ela é quase que um pedido de um movimento, de uma atitude, de uma ação. E por consequência, a gente costuma dizer que esse comportamento do aceitar a ansiedade, a gente brinca que é a teoria do aceita, né? Do aceita que dói menos. De que você vai estar e vai experimentar a ansiedade em vários momentos, é o melhor dos caminhos. Né? Tô aqui no meu escritório trabalhando, de repente entra uma notificação para resolver um problema que eu estava esperando que fosse acontecer amanhã, e consequentemente isso dispara em mim um processo fisiológico mesmo, né? Às vezes a gente fica mais ofegante, às vezes tem pessoa que tem sintoma de transtorno ansioso, mas de crise de ansiedade, tem dor no peito. Eu não gosto muito de falar de sintomas, porque às vezes quando a gente está explicando o sintoma já gera gatilho em alguém, né? Para quem vive isso no dia a dia. Então eu não gosto muito de ficar sugestionando. Mas o fato é que fisicamente o teu corpo sente que alguma coisa tá diferente. A gente costuma falar isso, né? Parece que a gente meio que mexe a mão na frente da barriga, assim, do peito e fala, não sei, tô esquisito, tem alguma coisa estranha e tal. Porque a ansiedade é isso, ele é meio que um pedido de socorro, assim, né? Quando alguma coisa é como se fosse um sinal do teu cérebro percebendo algum tipo de ameaça. E eu vou explicar um pouco mais sobre isso quando eu for falar sobre a relação entre ansiedade e medo, vai ficar fácil para entender.
Então, assim, gente, ansiedade é um processo natural, um processo comum, não existe para nenhum de nós nenhum processo de imunidade emocional para ansiedade, a questão é o grau que ela nos acomete. E quanto mais eu aprendo a lidar com as coisas que me deixam ansiosa, mais fácil é e, consequentemente menor é o impacto, assim, né? Então, esse é mais ou menos o caminho. Quando a gente fala em ansiedade, a gente costuma dizer que a ansiedade, e aí pensa, né, para quem assistiu o Divertidamente lá, olha para como o personagem se comporta, né? No filme Divertidamente, a gente tem lá uma personagem, que é a Riley, e ela precisa tomar decisões comuns do dia a dia dela, e as emoções, elas predominam, elas de alguma forma assumem um certo controle lá numa estação de comando que ela tem, né? E cada emoção acaba agindo de um jeito. Quando a emoção que está controlando tudo ali é a ansiedade, a gente percebe algumas coisas de impulsividade, a gente percebe algumas coisas de uma certa dificuldade de discernimento e racionalidade em alguns momentos, né? Porque, na verdade, a ansiedade, gente, ela, se eu fosse resumir um pouquinho do que ela é meio que um ponto de partida, é o que acontece conosco quando nós nos sujeitamos ao que nós chamamos de pequenas agressões emocionais. Então, a questão é mais ou menos essa, assim, eu tô aqui trabalhando no computador, tô aqui fazendo meus trabalhos do dia, as demandas que eu me organizei aqui, tá aqui a listinha do meu lado, caneta, marca-texto, não sei o quê, tá tudo correndo bem, de repente alguma coisa sai do meu controle. E a gente rotula e explica isso como um conceito que a gente chama de pequenas agressões emocionais. E aí, quando essas pequenas agressões acontecem, nós temos uma cadeia de coisas que acontecem. E o ponto de partida é um sintoma, via de regra, ansioso, né? Então, toda vez que você submete, a grande questão é essa, a explicação, que eu acho que é legal de entender do que a ansiedade é na nossa vida. Eu diria que a ansiedade é uma reação que acontece contigo quando você submete a alguma pequena agressão emocional, alguma coisa que saiu do seu planejado, do seu controle, né? E a grande questão é o quanto isso nos afeta e automaticamente o quanto eu me permito que isso me afete. Porque o que a gente costuma dizer é que o padrão de ansiedade é você começar a olhar quais são as coisas que de maneira recorrente te causam gatilhos e começar a ficar de olho para diminuir. Então, por exemplo, se eu sei que toda vez que eu tenho um treinamento online para fazer, eu fico ansiosa com medo da internet travar, eu já vou deixar um plano B aqui, que é para poder rotear o meu celular para liberar a internet para o computador, caso eu tenha algum problema. Ou seja, eu pego aquelas situações que são recorrentes e começo a meio que criar um repertório que me prepare para, se por acaso isso acontecer de novo, eu não ter uma reação aí tão impulsiva, tão disfuncional por parte do processo que me gera da ansiedade. Mais ou menos esse é o caminho, só pra gente ter uma explicação, assim, né? Eu particularmente gosto muito das explicações mais, não teóricas, mas mais práticas do que cada emoção faz, de como ela atua, de como ela serve, então gosto de apresentar um pouquinho disso pra vocês. Então é o seguinte, galera, o que é a emoção da ansiedade, tá? Então vamos por partes. A ansiedade é uma emoção, e a explicação dessa emoção é como se fosse uma resposta fisiológica do seu corpo quando você sofre alguma pequena agressão emocional, quando alguma coisa te agride no sentido de invadir um planejamento que você tinha feito. Geralmente a ansiedade está ligada com coisas que saem um pouco do controle, assim, né? Sempre tem a ver, lembrem sempre disso, a ansiedade sempre tem uma relação com a fronteira, com aquela cerquinha que a gente fala da zona de conforto. Se eu estou fazendo um trabalho aqui que eu estou acostumada a fazer, eu geralmente não vou ter um nível de ansiedade tão elevado. Quando alguma coisa sai da linha, de repente as situações são assim, tô em treinamento com vocês aqui, e de repente recebo a notificação de que o diretor da empresa entrou no Teams, assim. Aí talvez isso incomode um pouquinho, sabe? Então é todo aquilo que de alguma forma me expõe, me coloca numa situação de maior risco, numa situação onde eu me sinto, entre aspas, agredida emocionalmente, assim. É sempre uma relação com sair da zona de conforto. Agora, uma coisa importante é entender o que é ansiedade dentro de um conceito das emoções, assim. Acho que a grande pergunta que eu me faço muitas vezes é quem é a ansiedade na fila do pão, sabe? Pensando que nós vivemos várias emoções ao longo de um dia, eu preciso conhecer a ansiedade, por isso que a gente fala que toda ansiedade merece atenção, merece, entre aspas, um abraço, porque eu vou conhecer, vou entender o que acontece comigo, vou entender o que me gera o que nós chamamos de gatilhos, e fica mais fácil de lidar. Para entender quem é a ansiedade na fila do pão, a gente precisa pensar em quais são as emoções básicas. Uma das teorias mais famosas e mais difundidas sobre emoções dentro da psicologia
fala que existem 4 emoções básicas. Essas emoções são raiva, medo, tristeza e alegria. Resumidamente, é como se as emoções, todas as emoções que você experimenta, no fundo, fossem alguma dessas emoções que eu tô falando agora aqui. Então, vou dar um exemplo, tá? Imagina que você tem uma apresentação para fazer de trabalho e você, na hora de falar em público, sente vergonha. Se eu for procurar no fundo, vergonha é o quê? Vergonha é raiva? Geralmente não. Vergonha é alegria? Também não. Vergonha geralmente é medo do ridículo, medo de me expor, medo do julgamento do outro. Então eu posso entender que no fundo a vergonha tem como base das emoções básicas o medo. Dentro dessa divisão, a gente sempre diz mais ou menos isso, é uma espécie de classificação onde cada emoção tem uma certa correlação com uma dessas 4, que são raiva, medo, tristeza e alegria. A ansiedade é uma emoção que está dentro da família do medo. A gente brinca entre nós professores, psicólogos, enfim, que a ansiedade ela é prima irmã do medo, assim, né? A diferença básica é que o medo é uma emoção que vai ser desencadeada quando você se expõe a alguma ameaça iminente. Se você for procurar no Google, enfim, o conceito do que é medo, você vai achar algum conceito que leve para esse lado de resposta do seu corpo quando você vive alguma ameaça real, ameaça iminente, enfim. A ansiedade ela vai para o mesmo lado, só que tem um detalhe importante. O medo é mais ou menos assim, ó. Imagina que você foi acampar no final de semana, certo? E aí você foi ali, montou acampamento, barraca, tal, fez ali uma fogueira, não sei o que, foi dormir. Quando você deitou na barraca, que você se organizou para dormir, tá ali tranquilinho, descansando, você escuta um barulho do lado de fora da barraca que parece ser um grunhido de algum animal, assim. Nessa hora, esse barulho, essa sensação, né? A gente costuma explicar sempre que as emoções elas são disparadas pelos seus sentidos. Existe uma teoria na psicologia que fala que tudo aquilo que entra no seu cérebro entra através dos 5 sentidos. Então, eu posso dizer que quando você escuta alguma coisa, quando você vê alguma coisa, quando você sente um cheiro, são os processos das sensações básicas dos 5 sentidos, lá que a gente aprende na escola, que vão colocar você diante de uma emoção. Você sente algo, assimila algo sensorialmente falando, isso desperta uma emoção. No caso do medo, o que eu falei aqui de você disparar o grunhido, por exemplo, viu um grunhido de um animal e você pensa assim, opa, parece que é um bicho, isso vai disparar em você o medo, porque tem uma ameaça iminente ali. Então, o medo, ele vai aparecer quando existe uma ameaça real. A ansiedade, ela tem reações parecidas, só que a gente explica que ela é uma antecipação do medo. Então, ao invés de você sentir a ansiedade, por exemplo, lá no acampamento, você vai sentir a ansiedade em casa, de manhã, arrumando a mochila, antes de sequer ter saído de casa. E é por isso que a gente explica que a ansiedade é tão difícil de ser trabalhada, é por isso que as pessoas, via de regra, essa é uma das razões pelas quais as pessoas sofrem tanto para se adaptar à ansiedade. Porque, via de regra, a ansiedade ela é uma antecipação de perigo. O que me leva a afirmar para vocês que, em muitos casos, a ansiedade é ilusória. Porque se você tá lá acampando e tem um animal, você consegue se proteger, você consegue fazer um barulho, sei lá, se defender de uma maneira para que aquele risco ali de fato vá embora. Mas na sua casa, arrumando a mochila, quando passa um pensamento e se tiver um animal? Não tem animal nenhum. Então, como eu não tenho ameaça, eu não tenho nenhuma ação plausível, não tenho uma ação que seja eficaz para aquilo. Então, a grande explicação é que a ansiedade, por ser ilusória em muitos casos, ela acaba tendo um certo bloqueio de eficácia das ferramentas. Porque eu não tenho muito o que fazer com a ansiedade. Eu tô aqui no meu escritório e de repente eu começo a ter, sei lá, dor no peito, palpitação, começo a ter sudorese, tremor na mão, porque passou um pensamento que às vezes eu identifico qual é, e tem gente que nem identifica. Tem muita gente que tem crise de ansiedade e que relata sensações bem extremas sem ter clareza de gatilhos, assim. Então a explicação básica é essa, tá? A ansiedade é uma antecipação do medo. Como o medo ele é uma ameaça real, a minha maneira de lidar com ele vai ser mais concreta. Na ansiedade eu vou meio que ficar rodando em círculo porque não é eficaz. Então essa relação das duas coisas é importante para você entender que às vezes a ansiedade ela cresce tanto porque de fato não tem muito o que fazer com ela. Ela é muito mais um processo cognitivo e muitas vezes ilusório, e por conta disso eu fico meio de mão amarrada, assim, não tem muito o que fazer.